Boa tarde, sejam bem-vindos para a reunião semanal da programação da operação do dia 15 de dezembro de 2023. Como de costume, a nossa reunião ela será dividida em três blocos e entre cada um deles será feito um intervalo de 5 minutos. As perguntas que vocês tiverem podem ser enviadas aqui embaixo pelo chat e serão respondidas no retorno dos intervalos. Para iniciar esse primeiro bloco, eu gostaria de chamar a Aline, que vai fazer a apresentação sobre a previsão meteorológica. Por favor, Aline. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou compartilhar aqui minha tela com a apresentação da previsão da parte de meteorologia. Só um minutinho, por favor. Prontinho. Então, dando início, primeiro falando das condições de tempo para essa semana atual. O destaque para essa semana é que a semana se iniciou com uma frente fria atuando ali no litoral do Espírito Santo, que ocasionou chuva fraca isoladas nas bacias do Rio Grande, Paranaíba e o Alto São Francisco. Também tiveram atuações de área de instabilidade ocorrendo na região sul e centro-oeste, que também ocasionou precipitação em pontos isolados dessas regiões. A região sul, ela permaneceu com a condição de pancadas de chuva acontecendo ali nas bacias do norte. Então, o perfil, na imagem dá para ver à direita o acumulado de precipitação e à esquerda a imagem de satélite mostrando sistemas atuantes. Agora falando sobre a radiação solar dessa semana em relação à semana passada, o destaque é a região sul, que teve um aumento da radiação solar, isso devido a uma redução da nebulosidade que ocorreu ali na região sul essa semana, e no restante do país o perfil de radiação ficou bem parecido com o da semana passada, com um pouco de aumento de radiação na parte mais central, ali no centro-oeste do país. Indo para temperatura para essa semana, também em relação à semana passada, o destaque é essa redução da temperatura para a região sul e também para as capitais do Sudeste, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro, teve essa redução da temperatura máxima, isso muito devido ao início dessa semana operativa, que começou com as temperaturas mais baixas para essas capitais. Em relação à velocidade do vento, o destaque é para a região Nordeste, que em relação ao litoral norte da região Nordeste, essa semana ficou bem parecida com a semana passada. A diferença é um aumento da média da velocidade do vento na parte mais interior ali do Nordeste, na parte ali do interior da Bahia e Piauí. Em relação à previsão de precipitação para a próxima semana operativa, que engloba do dia 16 ao dia 22, os modelos estão indicando uma precipitação bem parecida com o que aconteceu essa semana. Acho que o destaque que eu tenho para trazer é que vai ter atuação de uma frente fria acontecendo no início da semana operacional, mas que ela deve atuar causando precipitação mais no extremo sul do Rio Grande do Sul, logo depois ela vai se deslocar mais para o oceano, e no meado da semana vai ter atuação de área de estabilidade também na parte mais central do país, o que vai ocasionar precipitação em pontos das bacias do Sudeste. No Norte continua a permanência de pancadas de chuva, e o destaque é para o Tocantins e para o Alto São Francisco, que devido a uma circulação que vai acontecer no meado da semana no litoral da Bahia, tem um indicativo de precipitação mais elevada ali no norte da Bahia e no norte do Tocantins. Em relação à previsão de temperaturas para a próxima semana, a mínima ela vai estar em elevação para as capitais do sul, o restante do país vai estar estável. E a máxima ela vai estar em elevação para Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Isso se dá devido à onda de calor que já se iniciou e vai continuar no início da semana operativa, e as temperaturas vão permanecer elevadas na próxima semana,
Vai ter um declínio ali da temperatura no meado da semana, mas não vai ser um declínio tão significativo assim, especialmente para São Paulo e Rio de Janeiro. Esse declínio vai ser em torno de 2, 3 graus. As temperaturas para a próxima semana vão estar mais elevadas do que essa semana. Em relação à eólica, para a próxima semana é uma previsão de eólica em declínio, isso por conta da, da baixa pressão que vai ocorrer ali na parte mais interior do Nordeste, também devido à circulação que eu comentei que vai ocorrer no litoral da Bahia, então por conta disso a eólica vai estar em declínio, a solar também vai estar em declínio em parte do Nordeste, também por conta do aumento da nebulosidade que vai se dar na próxima semana. Para a região norte do litoral nordeste, permanece estável, e São Paulo vai estar em elevação. Isso, a solar vai estar em elevação, isso por conta da permanência de céu claro na próxima semana. Era isso que eu tinha para passar. Obrigada pela atenção de todos e todas. Eu devolvo a palavra para a Thaís. Ok, obrigada, Aline. Nossa próxima apresentação é sobre a previsão hidrológica e será feita pela Ana. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Vocês me enxergam direitinho Sim, Ana. em modo de apresentação? Bom, eu vou apresentar a previsão hidrológica para essa revisão 3 do PMO de dezembro. A previsão hidrológica para o subsistema Sudeste para as próximas semanas operativas é de queda seguida de ascensão. A expectativa é de fechamento do mês de dezembro em 64% da MLT, o que representa a sexta menor ENA no histórico de 93 anos. Observamos esse comportamento de queda seguido de ascensão para as bacias do Grande, do Paranaíba e do Paraná, enquanto que para a bacia do Paranapanema a gente apresenta só apenas a queda até o final do mês. Não observamos a ascensão. Na bacia do Grande, a expectativa é de fechamento do mês de dezembro em 57% da MLT, o que representa a oitava menor ENA do histórico. Já na bacia do Paranaíba, a expectativa de fechamento do mês em 34% da MLT, o que representa a terceira menor ENA do histórico. Na bacia do Paranapanema, a expectativa é de fechamento do mês de dezembro em 111% da MLT, o que representa a 32ª maior ENA do histórico. E a bacia do Paraná, a expectativa de fechamento do mês de dezembro em 77% da MLT, o que representa a 22ª menor ENA no histórico. Já a previsão hidrológica para o subsistema do Sul, para as próximas semanas operativas, é de queda. A expectativa é de fechamento do mês de dezembro em 199% da MLT, o que representa a 10ª maior ENA do histórico de 93 anos. A gente observa também esse comportamento de queda até o final do mês, tanto para as bacias do Iguaçu quanto para a bacia do Uruguai. Na bacia do Iguaçu, a expectativa de fechamento do mês de dezembro em 152% da MLT, o que representa a 14ª maior ENA do histórico, enquanto que na bacia do Uruguai, a expectativa de fechamento do mês de dezembro em 260% da MLT, o que representa a 5ª maior ENA do histórico. A previsão hidrológica para o subsistema Nordeste para as próximas semanas operativas é de um leve aumento até o final do mês, né? A expectativa é de fechamento do mês de dezembro em 17% da MLT, o que representa a 2ª menor ENA no histórico. E para a bacia do Norte, a gente observa uma ascensão até o fechamento do mês, e a expectativa é de fechar o mês de dezembro em 40% da MLT, o que representa a terceira menor ENA do histórico. A gente também observa essa ascensão na bacia do Tocantins, que tem previsão de fechamento do mês de dezembro em 41% da MLT, representando a sexta menor ENA do histórico. A previsão hidrológica semanal para as principais bacias do SIM aponta um volume de ENA acima de 160% da MLT, apenas para a bacia do Jacuí e de Itajaí.
A ENA com valores entre 120% e 160% da MLT é prevista para as bacias do Uruguai, do Iguaçu e o Altumã, lá no norte. A previsão de ENA com valores entre 80% e 120% da MLT ocorre para as bacias do Madeira, de Curuaúna, Uraguari e o Paranapanema, e as demais bacias apresentam previsão abaixo de 80% da MLT. A previsão hidrológica mensal dessa revisão 3, em comparação com a última revisão, a 2, apontam uma queda em todos os subsistemas e apenas uma queda um pouco mais acentuada para o subsistema sul. Essa é a minha apresentação, eu fico disponível para eventuais dúvidas. Tá, ok. Muito obrigada, Ana, pela apresentação. Nossa próxima apresentação é sobre operação hidráulica e será feita pela Camila. Por favor, Camila. Obrigada, Thaís. Boa tarde a todos. Vou fazer o compartilhamento aqui da tela. Vamos dar início à parte aqui da operação hidráulica. Essa semana a gente teve, aqui ao canto direito, a gente apresenta a agenda das reuniões que tiveram, né, sendo a última e a próxima reunião de cada sala de crise que está atuante no momento, né, tanto sala de crise quanto de acompanhamento. A Bacia do Paranapanema, a próxima sala vai ser no dia 28/12. A do Sul, a próxima vai ser no dia 24/1. O de São Francisco, no dia 9/1 de 2024. O de Tocantins, dia 20/2 de 2023. Aqui abaixo nós temos as reuniões extraordinárias de acompanhamento do fenômeno El Niño. Para o Nordeste vai ser dia 25/1 de 2024, para o Norte, dia 12/1 de 2024, e a sala da região Sul, ela se acoplou à sala de crise, por isso que as datas são parecidas, sendo a próxima dia 24/1 de 2024. Nessa semana a gente teve apenas a 12ª reunião da sala de crise da região Sul. Como a gente pode ver aqui no canto esquerdo, nós temos um diagrama indicando qual a porcentagem da bacia dentro do subsistema, né? Dentro do subsistema, o armazenamento dentro do Sistema Interligado Nacional ao total do subsistema sul é 7%, e dentro desses 7% nós temos a porcentagem de cada bacia. Para a bacia do Rio do Iguaçu, equivalente a 51%, a bacia do Rio Uruguai, 30%, a bacia do Rio Jacuí, 16%, e a bacia do Rio Capivari, 2%. Ao lado, nós temos o gráfico mostrando as energias naturais afluentes, desde janeiro de 2023 até a data do dia 11/12 de 2023. Como a gente pode ver aqui, a partir de setembro, as energias naturais afluentes ali da região sul, ela teve uma elevação, né? Batendo seus picos ali por volta do mês de novembro de 2023. Sendo a que tem maior energia natural afluente foi a bacia do Rio Uruguai e a do Jacuí. E atualmente, como a gente pode ver o decréscimo ali, elas estão numa recessão, chegando à bacia do Rio Uruguai aproximadamente 454% da MLT, a do Jacuí 347%, a do Iguaçu 207%, e a de Capivari 134%. Mesmo com essa recessão, todos estamos acima ali dos 100% da MLT. Aqui nós temos a apresentação dos volumes úteis que foram mostrados, né, nessa sala. Esse gráfico ele também vai de janeiro de 2023 até dezembro de 2023. Como a gente pode ver, a maioria dos reservatórios nós estamos acima dos 95%. O único reservatório que ele não consta com essa totalidade de volume útil é o reservatório de Passo Real, devido que o único reservatório da região sul ali para controle de cheias é o reservatório de Passo Real. Então a gente está fazendo o acompanhamento ali do volume de espera, né, para a gente conseguir amortecer as próximas cheias. Que eu finalizo a apresentação e devolvo minha palavra para a Thaís. Obrigada a todos. Ok, obrigada, Camila. Então, agora a gente finaliza esse primeiro bloco de apresentações. A gente vai fazer um intervalo de 5 minutos e em seguida a gente retorna.
Boa tarde, retornamos então para o nosso segundo bloco de apresentações. Essa primeira apresentação será sobre a previsão de carga para a programação diária e o acompanhamento diário semanal será feito pelo Douglas. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos. Irei começar aqui o compartilhamento. Perfeito. Acredito que já consigam ver. Retomando a reunião, falando agora sobre o desempenho das previsões de carga diária, né, ao longo desses últimos 7 dias. Começando pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste. A equipe da meteorologia, antes da nossa previsão, já destacou, né, que a semana foi marcada por início de temperaturas um pouco mais baixas, que foi o fato até que a carga aqui no dia 8, no dia 9, apresentou um comportamento inferior à nossa previsão, apesar de já termos considerado isso como premissa. A carga ainda assim reduziu um pouco mais do que nós havíamos colocado em nossas previsões. A partir daí, a carga começou a retomar, dada a elevação das temperaturas que nós temos observado dia após dia, desde praticamente segunda-feira, e até chegamos nesse patamar aqui de carga observado no dia 14, com uma carga elevada, passando aí de 55 mil megawatt. De toda forma, a previsão aqui no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a exceção dos primeiros dias, ela veio bastante aderente em relação aos dados verificados. E com isso, nós tivemos nessa semana um desempenho médio aqui em nossas previsões de 2,32%. E quando comparado ao desempenho do pré-carga PMO ficou melhor. Nosso desempenho, né, dado que o pré-carga PMO apresentou um MAP médio nesses últimos 7 dias de 3,35%. E nós tivemos 68% dos casos com desvios inferiores a 3%, contra 54% dos casos aqui do pré-carga D100. Passando pelo subsistema Sul, esse foi um subsistema, assim como o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, né, que começou com uma temperatura um pouco mais amena, e ao longo da semana a temperatura veio subir, né, a carga veio reagindo quanto a isso, apresentando crescimento dia após dia. Aqui fica bem clara a máxima aqui que nós observamos, do dia 11, do dia 12, do dia 13, do dia 14, todos os dias essa máxima aí crescendo. A previsão no subsistema Sul, que vocês têm acompanhado ao longo das últimas semanas, que é um subsistema complicado de previsão, dado o ruído que apresenta na carga, né? A variação que essa carga apresenta. Porém, nessa semana, o desempenho das previsões ficaram boas, né, em relação aqui do subsistema Sul, e o nosso desvio médio aqui no PDP foi de 2,6%, enquanto o pré-carga D100 apresentou um comportamento médio de 4,15%. Nós tivemos 62% dos casos com desvios inferiores, né, ou até 3%, quanto a 38% dos casos no pré-carga D100. Chegando aqui no subsistema Nordeste, né, esse é um subsistema que já apresenta uma carga um pouco mais comportada, porém essa semana, dada variações não programadas de alguns consumidores livres da região, como por exemplo no dia 10, ontem aqui no dia 14, acabou gerando um certo ruído na carga e uma oscilação. Porém, ainda assim, nós tivemos um desempenho médio de 1,78% no MAP acumulado do período, contra 1,94% do MAP do pré-carga D100, muito próximo um do outro. O percentual de desvios, né, menores do que 3% também ficaram bem próximos, com o PDP ali apresentando um percentual de 81% dos casos, contra 79% dos casos do pré-carga D100. E aqui também a classificação de erro acabou que eu não passei nos últimos subsistemas, mas aqui nós podemos ver que até 1%, em ambos os casos, tanto o PDP quanto o pré-carga D100, eles ficaram praticamente iguais, divergindo aí nos desvios até 2%, que aqui o PDP apresenta o maior número de casos. Passando no subsistema Norte. Esse subsistema que essa semana não tivemos muito detalhe, o máximo que tivemos aqui foi uma redução de carga em Manaus, no dia 8. No demais, a carga seguiu um comportamento aí bastante volátil, né, dado o montante de carga, então qualquer variação no subsistema Norte, essa carga ela apresenta um dinamismo mais rápido em relação aos outros subsistemas que apresentam uma carga maior. O nosso MAP médio
aqui nessa semana no norte foi de 2,4%, enquanto o prévio carga DECEM apresentou um MAP médio aí de 2,05%, e a quantidade de desvios menores do que 3% do prévio carga DECEM ficou em 82% dos casos, enquanto o nosso ficou em 69% dos casos. Com isso, nós finalizamos aqui a apresentação com sim, muito influenciado pelos subsistemas Sudeste e Sul, né, principalmente o subsistema Sudeste, que apresenta a maior carga. O início de semana aqui com uma carga um pouco mais reduzindo, né, não um pouco mais baixa, mas a carga veio reduzindo em função das temperaturas, e no decorrer dessa semana, com a elevação das temperaturas, a carga vem reagindo quanto a isso, representando elevações dia após dia. O nosso desempenho médio no SIM, o MAP foi de 1,56%, com praticamente 90% dos nossos desvios inferiores a 73%, enquanto o prévio carga DECEM apresentou um desvio médio aí de 2,31%, com 73% dos casos com desvio inferiores a 3%. Com isso, eu retorno a palavra para você, Thaís, e aqui eu encerro minha apresentação. Agradeço a atenção de todos. Ok, obrigada, Douglas. Nossa próxima apresentação é sobre a previsão de carga para o PMO e a revisão semanal será feita pelo Eric. Boa tarde, Eric. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos. Vou começar o compartilhamento da tela. Bom, acredito que todos já estejam vendo minha tela. Vou continuar no assunto de previsão de carga, agora falando no âmbito semanal dessa terceira revisão semanal do PMO, no mês de dezembro. Começando pelos destaques meteorológicos, que embasaram nossas previsões para a próxima semana operativa. Como já foi apresentado, foi mencionado pelo Douglas, apresentado na parte de meteorologia, esses últimos dias nos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul apresentaram temperaturas bastante elevadas em relação ao começo da semana operativa, e para a próxima semana a expectativa é de continuação da atuação dessa onda de calor, tanto no subsistema Sul quanto no Sudeste e Centro-Oeste, provocando altas temperaturas, em média semanal superior à semana em curso. E um destaque para esses subsistemas é a previsão de baixa total de precipitação para a próxima semana operativa, e concentrados mais no final da semana operativa. Passando para os subsistemas Norte e Nordeste, a expectativa é de manutenção das temperaturas para a próxima semana operativa, em relação ao comportamento observado na semana em curso, e ressaltar a manutenção das pancadas de chuva nos estados da região Norte, enquanto nos estados da região Nordeste, o destaque fica para o estado da Bahia, que deverá apresentar acumulado de chuva superior ao observado na semana atual. Passando agora para o acompanhamento da carga, começando pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Só lembrando, temos as duas primeiras semanas operativas do mês já com valores verificados, a terceira semana, que é a semana em curso, o valor estimado para o seu fechamento, e as demais semanas, da quarta até a sexta semana operativa, os novos valores de previsão adotados nessa revisão semanal. Bom, a semana em curso no subsistema Sudeste e Centro-Oeste está sendo estimada com fechamento em 46.405 megawatts médios, valor 1,7% inferior à nossa previsão realizada na revisão passada, na última semana. E como a expectativa para a próxima semana é de atuação dessa onda de calor, que elevará as temperaturas principalmente no Rio e São Paulo, como já foi apresentado, mas também atuando em parte do Centro-Oeste, com dias seguidos de calor intenso, nós realizamos um ajuste da ordem de 2,7% em relação à nossa previsão anterior, realizada na última semana para a revisão passada. Então, nós ajustamos o valor para o novo valor de previsão estar em 46.345 megawatts médios, valor bem próximo ao verificado na semana em curso. Lembrando que a expectativa para o mês de dezembro sazonalmente há um declínio da carga devido à aproximação das festas de final de ano. Mas, porém, devido a essa onda de calor, nós estamos adotando valores bem próximos ao verificado na semana em curso. E para a quinta e sexta semana operativa do mês, semanas que englobam, respectivamente, Natal e Ano Novo, nós não realizamos nenhum tipo de ajuste, visto que ainda não temos sinalizações meteorológicas para o período.
E com isso, totalizando o mês de dezembro, esse mês está vindo com um novo valor revisto em 45.633 megawatts médio, valor 1,9% superior à nossa previsão original do PMO, que era de 44.782 megawatts médio. Chegando agora ao Subsistema Sul, a semana em curso, muito impactada pelos últimos dias, que apresentaram temperaturas bem elevadas, em especial em Porto Alegre, em todo o estado do Rio Grande do Sul, que apresentou temperaturas próximas até 40 graus. A semana em curso veio 4,7% superior à nossa expectativa, devido a esse forte calor na região, sendo estimado o fechamento em 14.527 megawatts médio. Para a próxima semana operativa, com uma expectativa de manutenção dessas altas temperaturas, nós realizamos o ajuste na previsão anterior da mesma ordem de grandeza do desvio verificado na semana atual, aumentando em 4,7% o valor anterior, sendo previsto agora 14.240 megawatts médio. E para a quinta semana operativa do mês, a semana que engloba o Natal, nós realizamos o ajuste um pouco menor, da ordem de 1,8% para cima, e não foi realizado nenhum ajuste para a sexta semana do mês. Com isso, o novo valor estimado para o mês de dezembro está em 13.917 megawatts médio, valor 2,9% acima da nossa previsão original do PMO. Chegando agora ao Nordeste, a semana em curso está sendo estimada com fechamento em 13.644 megawatts médio, valor que apresentou desvio de 1,9% para baixo em relação à nossa previsão realizada na última semana. E para a próxima semana operativa, como a expectativa é de redução, é de aumento do acumulado de chuva no estado da Bahia, nós realizamos o ajuste da ordem de 2,4% para baixo em relação à nossa previsão anterior, sendo previsto agora um valor de 13.339 megawatts médio. Para as semanas de Natal e do Ano Novo, nós realizamos o ajuste menor, da ordem de 0,8% para baixo, tanto na semana 5 quanto na semana 6. E com isso, o novo valor previsto para o mês de dezembro, com essa terceira revisão semanal, está em 13.472 megawatts médio, valor bem próximo à nossa previsão original, que era de 13.551 megawatts médio, valor apenas 0,6% inferior. Chegando agora ao norte, o último subsistema, a semana em curso veio bem ajustada, de acordo com a nossa previsão, realizada na última semana, apresentando desvio da ordem de apenas 0,4% em relação à nossa previsão realizada na última semana, sendo estimado o fechamento em 7.538 megawatts médio. Para as próximas semanas operativas, como a expectativa é de manutenção do cenário meteorológico e a semana em curso veio bem ajustada, de acordo com a nossa previsão, nós não achamos necessário nenhum tipo de ajuste para as 3 últimas semanas operativas do mês. Com isso, o novo valor revisto do Subsistema Norte para o mês de dezembro está em 7.427 megawatts médio, valor que apresenta um desvio de 1,8% para baixo em relação à nossa previsão original do PMO. Totalizando agora o Sistema Interligado Nacional, a semana em curso, totalizando todos os subsistemas veio bem ajustado, de acordo com a nossa previsão, sendo estimado um fechamento de 82.115 megawatts médio, valor 0,5% abaixo da nossa previsão realizada na última semana. E com as 2 primeiras semanas operativas do mês já verificadas, a semana em curso sendo estimada e as novas previsões para as semanas 4, 5 e 6 do mês de dezembro, o novo valor revisto para o Sistema Interligado Nacional está em 80.449 megawatts médio neste mês de dezembro, tentando assim um valor 1,3% superior à nossa previsão original do PMO, que era de 79.412 megawatts médio. Com isso, finalizo minha apresentação. Agradeço a atenção e devolvo a palavra a Thaís. Boa tarde a todos. Ok, obrigada, Eric. Nossas próximas 2 apresentações serão feitas pelo Lucas, referente aos resultados do PMO e a intervenções energéticas relevantes. Por favor, Lucas. Oi, Thaís, boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, dando continuidade então à nossa reunião, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os resultados dessa revisão 3 do PMO de dezembro, essa revisão que engloba aí a semana operativa do dia 16 ao dia 22 de dezembro. A gente inicia os nossos assuntos aqui trazendo os pontos de destaque que foram atualizados nessa revisão
Então, a gente traz destaque aqui para o despacho 4868 da ANEEL, que atualiza o CVU das 4 parcelas da usina de Norte Fluminense. E um outro destaque também que a gente já vem trazendo algumas revisões é a configuração atual da usina de Tucuruí. A gente teve aí o nível de partida informado em 18,91%. Então, ela se enquadra nessa última configuração aqui da tabela, onde o terceiro conjunto está totalmente desligado. E essa representação ela é feita no nosso deck aqui do curto prazo, do Deconta, com alteração de cadastro, conforme a imagem que está aqui abaixo também, e foi utilizada nessa revisão 3 do PMO de dezembro. Agora, passando de fato para os resultados, a gente traz aqui os semióticos de todos os subsistemas, eles seguem equalizados no valor de 0, e a gente também não identificou nesta revisão nenhum atingimento máximo da transferência de energia entre os subsistemas nos principais troncos aí do SIM. E falando agora um pouquinho sobre a geração térmica, a gente tem uma estimativa de em torno de 4.500 megawatts médios para essa próxima semana operativa. E aí lembrando que esse valor ele é refinado, né, ele é ajustado diariamente durante a programação diária. E ainda em relação às térmicas, mas agora aquelas que têm características GNL, a gente, nessa revisão 3 do PMO de dezembro, a gente avaliou o despacho antecipado por ordem de mérito da semana operativa de 17 de fevereiro até 23 de fevereiro de 2024. Então, como a gente tem aqui na tabela, né, o valor do benefício dessas usinas de Santa Cruz, Linhares e Porto Sergipe 1 estão zerados. Então, dessa forma, a gente não tem a caracterização do despacho antecipado por ordem de mérito para essas 3 usinas nessa semana operativa de 17 de fevereiro a 23 de fevereiro de 2024. Agora, falando um pouquinho sobre os níveis de armazenamento dos subsistemas, a gente traz aqui sempre esse gráfico comparando também com a operação identificada nas revisões anteriores, e para essa revisão 3 a gente partiu com o Sudeste em 63,3%. A gente tem uma estimativa de chegar ao fim do mês de dezembro em 61,8%, então andando um pouquinho aí abaixo frente à operação identificada nas revisões anteriores. E na abertura de cenários do segundo mês, a gente tem uma variação aí do cenário mais pessimista em 60,8% até o mais otimista em 81,7%. No subsistema sul, a gente partiu de 96,4%. A gente pode identificar aí um uso um pouquinho mais do que o que foi verificado nas últimas revisões, né, chegando ao fim do primeiro mês em 85,6%. E o sul também mais sensível e tem uma maior resposta à variação dos cenários do segundo mês, tendo aí uma variação de 49,2% ao fim do segundo mês, que é o mês de janeiro de 24, até 98,4%, tendo aí um valor esperado de 73,3% para o fim do segundo mês. No subsistema Nordeste, a gente partiu de 49,8% nessa revisão, uma operação quase flat, chegando a 48,5%, pouca variação até o fim do mês. E a gente também, assim como no Sudeste, a gente vê que tem uma operação um pouco abaixo do que foi verificado nas outras revisões, tendo uma variação aí de 72,9% no seu cenário mais otimista até 47,2% no mais pessimista. E por fim, o subsistema Norte, a gente partiu de 47,6% nessa revisão e teve aí uma operação também com pouca variação até o fim do mês, chegando em 47,1%. E já uma variação mais acentuada ao fim do segundo mês, indo de 44,2% até 96,5%, tendo um valor esperado aí de 63,2% por fim do segundo mês. Agora a gente traz aqui as ofertas de importação que nós recebemos para essa próxima semana operativa. A gente começa falando da oferta que foi enviada pela Argentina, né, pelo Argentíneo, e é uma oferta com um total de 4 blocos, os 2 primeiros com 700 megawatts, o terceiro com 300 e o quarto com 500, totalizando então essa oferta em 2.200 megawatts médios, e o preço desses blocos variando de R$ 463,22 até R$ 1.369,06. Então, comparado às ofertas que foram encaminhadas na semana anterior, né, que a gente teve então um leve aumento aí dos preços para os 4 blocos. E em relação às ofertas oriundas do Uruguai, a gente também recebeu, agora pelo agente BTG Pactual,
uma oferta de 5 blocos, cada bloco de 100 megawatts, totalizando 500 megawatts médios para essa próxima semana operativa de oferta de importação de energia, e os blocos variando de R$ 518,31 até R$ 2.143,84, também apresentando uma variação positiva nos valores frente à oferta encaminhada na semana anterior. Agora a gente já vai falar um pouquinho mais sobre as intervenções energéticas relevantes. A gente segue, né, avaliando a próxima semana, então aí o período de 16 a 22 de dezembro. E lembrando que o nosso critério de relevância para trazer aqui as intervenções são de unidades geradoras de grande porte ou que tenham alguma alteração em um limite sistêmico. Então, começando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, nós temos algumas manutenções corretivas para trazer aqui para vocês. As duas primeiras são na usina de Ilha Solteira. A gente tem na UG9 uma manutenção programada para o dia 16 de dezembro e na UG3 uma manutenção programada para o dia 19 de dezembro. A gente tem também na usina de Teodomiro Santiago duas unidades geradoras com manutenção corretiva. No dia 16 de dezembro, a gente vai ter tanto a UG1 quanto a UG2 tendo manutenções, uma no turno da manhã e outra no turno da tarde. E no dia 17 de dezembro, nós teremos um novo serviço também na UG1 de Teodomiro Santiago. E em toda a usina de colíder, a gente vai ter também essa manutenção corretiva nos transformadores. E essa manutenção está programada para o dia 17 de dezembro. A gente tem também nos dias 4 e 5 uma manutenção corretiva que está programada para o transformador, elevador da UG4, e esse serviço vai estar ocorrendo no próximo dia 17 de dezembro, em Tumbiara. E na UG2 de Serra da Mesa, a gente tem para o dia 17 de dezembro também uma manutenção preventiva. No dia 17 e 18 de dezembro, a gente tem uma manutenção corretiva na UG3 de Nova Anhangaba. E nas UGs 1 e 2 de Promissão, nós temos os ensaios de auto restabelecimento, o Black Start, que está programado para o próximo dia 18 de dezembro. Para o G3 de Marimbondo, a gente tem uma manutenção corretiva, que vai do dia 18 até o dia 30 de dezembro. E no setor de 50 Hz de Itaipu, na UG3, uma manutenção preventiva, que vai do dia 19 e termina no dia 20 de dezembro. Falando agora um pouquinho do subsistema Sul, a gente tem aqui uma manutenção preventiva para o G4 de GBM, Governador Bento Munhoz, que está programada para o período do dia 16 ao dia 20 de dezembro. A gente tem uma intervenção para ampliação, reforço e melhorias, que está programado para o dia 17 de dezembro no HE de Passo Fundo, na UG2. E a gente tem um serviço similar também na UG3 de Salto Osório, que está programado do dia 18 até o dia 29 de dezembro. Ainda em Salto Osório, para o G2, a gente também tem uma manutenção corretiva, que está programada para o próximo dia 17 de dezembro. E para Governador Ney Braga, nós temos na UG4 uma preventiva também, uma manutenção preventiva, que está programada indo do dia 20 de dezembro até o dia 4 de janeiro de 2024. No Nordeste, nós temos na UG3 de Sobradinho uma manutenção corretiva, que está no período de 16 a 17 de dezembro, próximo final de semana. E também a gente tem uma intervenção na UG1 de Xingó, visando ampliação, reforço e melhorias, que são serviços programados do dia 18 de dezembro de 2023 até o dia 16 de março de 2024. No subsistema Norte, nós não temos nenhum destaque e uma intervenção energética relevante para trazer aqui, que englobe a próxima semana operativa. Por fim, eu vou só trazer também algumas informações adicionais aqui da gerência de programação mensal, como já foi passado também na última revisão, então reforçando o recado para as próximas 2 semanas, né, as nossas atividades aqui para os próximos 15 dias. A gente traz aqui um mini calendário, né, com os principais eventos que nós temos nos próximos 15 dias. E na próxima semana a gente vai estar fazendo a elaboração da revisão 4 do PMO de dezembro. Em relação a essa revisão 4, a gente não vai ter nenhum impacto nos horários de praxe, né, que nós temos de abertura do estudo no sistema web PMO, que vai se dar na quarta-feira, no dia 20 do 12 às 9 horas, e o envio dos dados até às 11 horas da manhã, na quinta-feira, no dia 21 de dezembro. Então aqui a gente não tem nenhuma alteração da forma como é feita. Agora, em relação ao PMO de janeiro, que será elaborado daqui a 2 semanas, a gente vai ter algumas alterações em função do feriado de segunda-feira, 25 de dezembro, né, que é o Natal.
Então, o envio de dados, a gente vai estar abrindo o WebPMO, o sistema, na sexta-feira, às 14 horas, no dia 22/12. E o envio das informações normalmente é feito na segunda-feira, até às 17 horas de segunda-feira. Ele está passando para terça-feira. Então, envio até às 11 horas da manhã do dia 26/12, na terça-feira, em relação ao PMO de janeiro de 2024. E aí, aproveito também em relação à próxima semana, agora falando do processo de manutenção, a gente tem na quinta-feira, 21 de dezembro, a reunião de coordenação das manutenções em unidades geradoras e o prazo para envio dos arquivos para análise das manutenções que vão ser contempladas no PMO de janeiro de 2024, ele se dá ao meio-dia de 18 de dezembro, a próxima segunda-feira, né? Então a gente tem também esse evento relacionado às manutenções na próxima semana. Eram esses os recados, Thaís. Devolvo a palavra a você e fico à disposição. Obrigado. Ok, obrigada, Lucas. Com essa apresentação, a gente finaliza esse segundo bloco de reunião. A gente vai para mais um intervalo de 5 minutos e a gente retorna em seguida. Até mais. Olá, estamos de volta para o terceiro bloco da nossa reunião. Nós não recebemos nenhuma pergunta referente aos assuntos que foram tratados no bloco anterior, então a gente já vai partir para as apresentações desse bloco, tá? A primeira apresentação é referente aos limites elétricos e principais intervenções elétricas e será feita pelo Fernando. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. Então, dando prosseguimento aqui à apresentação, vou colocar dos limites elétricos e impactos na programação e principais intervenções com as instituições eletroenergéticas. A primeira intervenção que a gente tem aqui é uma intervenção na linha de transmissão de 500 kV de Itaipu, 60 Hz, Foz do Iguaçu, circuito 3, que vai ocorrer das 5h30 do dia 17 às 14 horas do dia 18, e vai precisar limitar de PUI menor ou igual a 5.400 megawatts. Temos também aqui a intervenção na barra B4 de 500 kV da HE Itaipu 60 Hz, que vai ocorrer das 7 às 17 do dia 17/12, e vão precisar limitar de PUI menor ou igual a 5.400. Temos também a intervenção na barra de 500 kV de São João do Piauí, que vai ocorrer das 7 horas às 17 horas dos dias 14, 15 e 16/12, e vão precisar fazer FNEM menor ou igual a 4.300 megawatts e FNES menor ou igual a 5.900 megawatts. Temos o banco de capacitor série de 500 kV da SR Ribeiro Gonçalves, que vai ocorrer das 6h30 às 13h12 do dia 21/12, e vai limitar a FNEM menor ou igual a 4.800 e FNES menor ou igual a 6.000 megawatts. Segmento, agora tem uma intervenção na linha de 500 kV Colinas Ribeiro Gonçalves, circuito 1, que vai ocorrer das 8 horas às 15h43 do dia 16/12, que vai limitar o FNEM menor ou igual a 4.400 e FNES menor ou igual a 5.700 megawatts. Intervenção na barra 1 de 500 kV da SE Mutum, que vai ocorrer das 22 horas do dia 15/12 às 6 horas do dia 16/12, que vai limitar o FNES em menor que 6.000 megawatts. Agora a barra 1 de 500 kV da SE Mutum, das 22 horas do dia 16/12 às 22 horas do dia 17/12, que vai limitar o FNES em 6.000 megawatts. Temos também, agora no dia, às 22 horas do dia 14/12 às 6 horas do dia 16/12, uma intervenção na barra 2 de 500 kV da SE Governador Valadares 6, que vai limitar o FNES menor que 5.700 megawatts e o R5 menor que 9.500 megawatts. Dando prosseguimento aqui, mais uma intervenção na barra, agora na barra 2 de 500 kV da SE Governador Valadares 6, das 22 horas do dia 16/12 às 22 horas do dia 17/12, vai precisar operar com FNES menor que 5.700 megawatts e R5 menor que 9.500 megawatts. Agora a barra 1, também de 500 kV da SE Governador Valadares,
vai ocorrer essa intervenção das 0 horas às 6 horas do dia 18/12. E vão precisar operar com FNES menor que 5.700 megawatts e R5 menor que 9.500 megawatts. E termino aqui minha parte da apresentação. Agradeço a todos e volto a palavra para a Thaís. Ok, obrigada, Fernando. Nossa próxima apresentação é sobre a política operativa. Sou eu mesmo quem vou fazer, só vou compartilhar a tela aqui um momento. Ok, então vamos lá. Nós vamos falar agora sobre a política operativa da semana do dia 9 até o dia 15 de dezembro, abordando o acompanhamento do DCEM na programação diária. Para iniciar nossa apresentação, a gente gostaria de informar um informe, né, de erro PLC-PRD 12 de 2023, que trata sobre a seguinte inconsistência nos decks do modelo DCEM. O FSARH 5410, da taxa máxima de enchimento da usina hidrelétrica de Estreito, é válido da 0 hora do dia 5/12 até as 23h59 do dia 10/12. E essa restrição, ela tem por finalidade a proteção da ictiofauna durante o período úmido, na ocorrência de rebaixamento do reservatório, de modo a se evitar variações de nível entre as cotas de 154,50 metros e 155 metros. E, além disso, após atingir essa cota de 154,50, durante o período úmido, é válido um outro FSARH 3892, de nível máximo de 154,50 metros, que visa garantir uma margem adicional de segurança, tanto a montante como jusante, para possibilitar melhor controle da operação do reservatório. E no deck do modelo DCEM, do dia 7/12, a cota inicial da usina encontrava-se em 154,49 metros. Dessa forma, o FSARH 5410, ele não é válido para o referido nível. No entanto, o FSARH 3892, que é válido para essa cota em questão, ele foi desconsiderado equivocadamente. Os ajustes, eles foram realizados no modelo DCEM do ONS e da CCE a partir do DEC do dia 8/12. Agora a gente parte para os resultados do modelo DCEM, inicialmente fazendo uma comparação entre os resultados do DCEM, do CMO indicados pelo DCEM e pelo DECOMP. Inicialmente, a gente pode ver que os valores de CMO, eles se encontram nulos, no geral nulos entre os dois modelos, mas no modelo DCEM a gente pode verificar que em alguns períodos o valor de CMO ele é sutilmente mais elevado, devido a essa necessidade de atendimento da demanda nos horários de carga mais elevada. E, além disso, no início do dia 15/12, os valores de CMO eles foram mais elevados e ocorreram em função da limitação do fluxo Jurupari-Oriximiná. Ainda sobre os resultados de CMO, a gente traz nessa figura um resultado de CMO por barra durante uma meia hora, que é o horário, né, da 00:30 do dia 15/12, e a gente destaca que nessa figura apenas 30% do total de barras do SIM são mostradas. Mas a gente pode observar como os CMOs eles são equalizados em todos os subsistemas, e a gente identifica CMOs diferenciados no subsistema norte, que são consequência da limitação do fluxo Jurupari-Oriximiná. Agora, nesse slide, a gente apresenta o box plot com os valores de CMO por barra para os 4 subsistemas ao longo do dia 15/12. A gente pode ver para o subsistema sudeste como os valores de CMO, eles não apresentam dispersão, mas ocorrem outliers inferiores ali entre 16 e 21 horas, que ocorreram em função da limitação de geração do conjunto termoelétrico Interlagos em 35 megawatts,
conforme um serviço, né, SGI 71116 de 2023. No subsistema Sul e subsistema Nordeste, os valores de CMO eles não apresentam nem dispersão, nem outliers. E já no subsistema Norte, os valores de CMO não apresentam dispersão, mas apresentam outliers superiores à meia-noite e 30, e que são consequência da limitação do fluxo Jurupari-Oriximiná. Agora, nos próximos 4 slides, será apresentado um comparativo de 100 PDP para os 4 subsistemas, iniciando pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste. A gente pode observar como a geração hidráulica ela foi reduzida no PDP em relação ao indicado pelo DECEM, e esses ajustes foram feitos para compatibilizar a política operativa e ajustes de unit commitment hidráulico. Em relação à geração térmica, a geração térmica foi elevada no PDP em relação ao DECEM, e isso ocorreu em função da declaração de inflexibilidade e da necessidade de despacho por razão elétrica. Em relação ao subsistema Sul, a gente pode notar como a geração hidráulica foi elevada no PDP em relação ao DECEM, que essa diferença também ocorreu para a compatibilização da política operativa e ajustes de unit commitment hidráulico. Em relação à geração térmica, ocorreram algumas diferenças entre DECEM e PDP, que foram em razão da declaração de disponibilidade, de inflexibilidade. Em relação ao subsistema Nordeste, a gente pode notar como a geração no PDP foi elevada em relação ao modelo DECEM. Isso ocorreu para compatibilizar a política operativa de defluência da bacia do Rio São Francisco. E em relação à geração térmica, a gente nota como no PDP ela foi elevada em relação ao modelo DECEM, em função de declaração de inflexibilidade e da necessidade de despacho por razão elétrica. Para o subsistema Norte, a gente nota como a geração hidráulica, no geral, foi reduzida no PDP em relação ao DECEM. Também essa diferença ocorreu para compatibilizar a política operativa e ajustes de unit commitment hidráulico. E em relação à geração térmica, também houveram algumas diferenças em função da declaração de flexibilidade e despacho por razão elétrica. Nessa tabela, a gente traz os resultados referentes à geração térmica, média semanal e a titulação de cada um dos despachos, né? Então, nessa semana, a gente teve um total aproximado de 4 gigawatts médios de geração térmica. Cerca de 88% desse valor ocorreu em função da declaração de inflexibilidade, 6% em função de despacho por unit commitment, 5% em função de razão elétrica e menos de 1% ocorreu em função da ordem de mérito. Em relação ao intercâmbio internacional, a gente ressalta que não houve programação de intercâmbio internacional nessa última semana operativa. A seguir, a gente apresenta os gráficos com as médias semi-horárias do balanço por subsistema no decorrer dessa última semana operativa. A gente pode verificar que para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, ele se configurou como importador de energia em todos os períodos. Houve a exploração hidráulica, né, dos recursos da bacia do Rio Grande, Paranaíba, Paranapanema e Paraná, para atendimento da carga média e pesada e fazendo acompanhamento hidráulico. A folga de potência monitorada foi alocada preferencialmente em usinas do Sudeste, devido a uma exploração máxima dos limites de exportação dos outros subsistemas, né, Norte, Nordeste e Sul. Em relação ao subsistema Sul, a gente nota que ele se configurou como exportador de energia em todos os períodos. Houve a exploração da geração hidráulica em todos os patamares de carga, né, mas que foi limitado à possibilidade de alocação dessa geração na carga e também a eventuais restrições dos fluxos, conforme os limites elétricos sistêmicos vigentes. Para o subsistema Nordeste, a gente nota que ele se configurou como exportador de energia em todos os períodos e com uma predominância de geração eólica.
E a utilização dos recursos da bacia do Rio São Francisco foram feitos para atendimento da ponta de carga ou restrições elétricas e hidráulicas. Em relação ao subsistema norte, a gente nota uma elevação gradual das disponibilidades nas usinas do Tocantins, mas as demais usinas seguem com redução das disponibilidades, sendo então dimensionadas para atendimento na carga pesada ou os limites elétricos vigentes. Aqui nesse slide, a gente apresenta o balanço médio semanal da programação e a gente destaca que a carga média do SIM ficou da ordem de 82,5 gigawatts médios, que representa uma redução de aproximadamente 2 GB em relação à semana anterior. A geração total de MMGD no SIM foi de aproximadamente 5,4 gigawatts médios, sendo que o maior montante, que é aproximadamente 2,7 gigawatts médios, ocorreu no subsistema Sudeste e Centro-Oeste. A geração eólica é elevada, né, de aproximadamente 13 gigawatts médios na região Nordeste, e isso representa uma elevação de 3,4 gigawatts médios em relação à semana anterior. Uma exportação nos bipolos do Madeira da ordem de 3,25 gigawatts médios e bipolos do Xingu 418 megawatts médios. O subsistema Sul se configurando como exportador de energia, aproximadamente 2,7 gigawatts médios. Não houve, né, transferência internacional, nem com o Uruguai, nem com a Argentina. E em relação a Itaipu, houve uma geração de 8,5 gigawatts médios, o que representa um aumento de aproximadamente 605 megawatts médios em relação à semana anterior. Aqui nesse slide, a gente apresenta a previsão de geração eólica do SIM para os próximos dias, ressaltando, né, que isso é uma previsão feita hoje, é uma foto do dia de hoje, mas que essa previsão ela é atualizada diariamente. Mas com a visão que a gente tem hoje, a gente tem essa previsão de redução da geração eólica nos próximos dias, com uma geração bastante reduzida ali no dia 18 e 19, e depois né, retornando com elevações, mas sem retornar aos patamares atuais. E agora, nesse slide, a gente trata sobre os destaques da política operativa para a próxima semana. A gente pode destacar para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste uma exploração dos recursos nas bacias do Rio Grande, Paranaíba, Paranapanema e Paraná, conforme for necessário, né, para alocação na carga. Exploração das usinas do Rio Tocantins para controle de nível dos reservatórios e atendimento à carga, respeitando os limites elétricos, né? Uma elevação gradual das disponibilidades energéticas nas usinas na bacia do Rio Madeira. Em relação ao sul, a gente prevê continuar com a exploração de geração em todas as bacias para controle de nível, mas que está limitada a possibilidade de alocação na carga e as restrições dos fluxos de limites elétricos sistêmicos vigentes. E ainda, para a próxima semana, há previsão de ocorrência de EVT durante o final de semana, no período de carga leve mínima, ou em períodos com restrições dos limites elétricos vigentes, né, em que não for possível explorar todas as disponibilidades das usinas do Sul e da usina de Itaipu. Em relação ao Nordeste, a gente prevê a utilização do recurso da bacia do São Francisco minimizado, com eventuais elevações somente para atendimento à ponta de carga. Em relação ao norte, exploração dos recursos das usinas do Rio Tocantins e minimização da utilização dos recursos nas demais usinas, que serão dimensionadas para atendimento da carga pesada e atendimento aos limites elétricos. E em relação ao atendimento da ponta de carga para a próxima semana, a gente prevê que a folga de potência monitorada seja alocada preferencialmente nas usinas do Sudeste e Centro-Oeste, também devido à exploração máxima dos limites de exportação dos outros subsistemas, né, Norte, Nordeste e Sul. E devido à previsão de eólica baixa, principalmente no início da próxima semana, há probabilidade de despacho térmico adicional para atendimento da ponta de carga, tá? Naquele início da próxima semana.
Bom, com isso eu finalizo a minha apresentação. A gente também finaliza esse terceiro bloco de apresentações. A gente vai para mais um intervalo de 5 minutos e em seguida nós retornamos. Até mais. Olá, boa tarde. Estamos de volta para a resposta das perguntas que foram enviadas pelo chat. A primeira pergunta que foi enviada pelo Michel, da Aliança Energia. Ele faz o seguinte questionamento. Boa tarde. Alguma oferta do programa de resposta da demanda já foi aceita nesses meses em que o PLD saiu do piso? Sim, já foram utilizadas algumas ofertas, elas são avaliadas diariamente conforme a necessidade, né, e empilhamento por ordem de custo, mas só para dar alguns exemplos, né, de alguns dias que foram utilizadas, desde final de novembro teve alguns dias, tá? 30 do 11, 8 do 12 e 15 do 12, tá? A próxima pergunta foi enviada pelo Gabriel, da Nova Energia Comercializadora. Ele faz a seguinte pergunta. Boa tarde. Observamos que a usina nuclear de Angra 1 está começando a retomar a geração no dia de hoje, após a parada programada. Gostaríamos de entender por que a usina foi considerada desligada no arquivo PERUT-DAT do DEC do DECEM de amanhã e por qual motivo sua disponibilidade ficou limitada a 290 megawatts para toda semana no arquivo entidades do modelo DECEM. Então, o arquivo PERUT, ele tem a informação de partida da usina. E essa usina estava desligada, com o SGI de desligamento cadastrado, e não foi programada para dia 15. Dado que esse SGI, que é o 44.351.23, ele estava previsto para finalizar só no dia 16. Então, os dados de disponibilidade, eles são informados pelos agentes para a programação do dia seguinte e eles são considerados até o final da semana operativa. A próxima pergunta foi feita pelo Paulo Cesário, da Esfera Energia. Ele diz, prezados, boa tarde. Para qual dia e horário está previsto o retorno da geração de Angra 1 em sua totalidade? Para responder essa pergunta, eu chamo o Lucas. Oi, Thaís. Oi, Paulo. Boa tarde, obrigado pela pergunta. De acordo com a rampa, né, prevista para elevação de carga da usina, a gente tem a estimativa de estar com 100% de Angra 1 às 11 horas e 17 minutos do próximo dia 17 de dezembro, né, de acordo com o SGI 70917 de 2023. Obrigado, Thaís. Obrigada, Lucas. A gente recebeu uma pergunta do Paulo Sérgio, da Simple Energy. Ele faz o seguinte questionamento. Caros, boa tarde. Com relação à geração de fontes intermitentes no DEC do DECEM para o horizonte da semana que vem, gostaria de entender o motivo das gerações de UTE, PCH, CGHS estarem menores do que a SASO típica esperada para dezembro no período de ponta. Vemos que a soma dessas gerações pelo DEC do DECOMP deveria ser próxima a 6.300 megawatts médios, no patamar pesado. Porém, no DEC DECEM observamos valores bem acima durante esse mês para esse período. Paulo, a gente não entendeu muito bem a sua pergunta. A gente queria, né, verificar se você poderia exemplificar melhor, talvez com algum dia específico, e aí enviar a pergunta para o canal de relacionamento com agentes, para que a gente possa dar uma resposta adequada, tá bom? Se puder fazer isso, obrigada. E a gente recebeu também uma pergunta, novamente, do Michel da Aliança, perguntando por que está ocorrendo o despacho por restrição elétrica. O despacho por geração adicional, né, por restrição elétrica, nos últimos dias, ele tem ocorrido para atendimento da ponta de carga do sistema. A gente tem tido, né, temperaturas bastante elevadas e, consequentemente, uma carga bastante elevada. Foram essas as perguntas recebidas, então gostaria de agradecer a presença de todos nessa reunião, desejar um bom final de semana e até a próxima reunião na semana que vem. Boa tarde.